Olá, eu sou o Macorati e hoje nós vamos continuar com as dicas de produtividade para o Visual Studio 2019 Community. Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019 Community com um arquivo qualquer. Eu estou usando a versão 16.8.2 e eu estou usando no idioma inglês. Então, a primeira dica que eu vou apresentar é a dica de limpeza de código. Este é um novo recurso do Visual Studio 2019. Ele é composto por duas funcionalidades básicas: o indicador de integridade do código, que vai exibir o código do erro, avisos e atalhos para navegar entre eles, e outra funcionalidade é a limpeza de código, que vai aplicar uma correção no seu código conforme uma configuração definida. Eu vou levantar aqui a guia da janela do Visual Studio e você pode acessar esse recurso aqui, ó, no ícone da vassoura. Então, no ícone da vassoura você vai executar a limpeza de código e aqui, ó, ao lado você pode acessar as opções, onde você tem os perfis definidos para execução da limpeza e a configuração das opções. Eu vou entrar na configuração das opções, olha. Então nós vemos os perfis definidos aqui, ó, Profile 1, que é o default, e ele vai aplicar essas correções. Isso é configurável. Eu posso remover, se eu não quiser ordenar os usings, eu posso remover, ou posso incluir qualquer uma dessas correções definidas aqui abaixo, ó, ordenar os usings, eu posso incluir. Então eu defino o perfil e atribuo a correção que eu vou aplicar quando eu executar a limpeza do código. Então, por exemplo, se eu quiser incluir aqui, ó, nas correções, as correções definidas para o perfil 1, que é o padrão, ele está adicionando os modificadores de acessibilidade, removendo os castes desnecessários, está removendo as variáveis não utilizadas, formatando o documento e removendo os usings desnecessários e ordenando os usings. Ele vai fazer tudo isso quando você clicar no ícone da vassoura. Se você quiser incluir alguma outra correção, por exemplo, é aplicar uma preferência no arquivo no header do arquivo. Então você inclui aqui. Aí você dá um OK. E para executar você clica no ícone da vassoura. Aqui o meu código é muito simples, você não vai ver visualmente isso atuando, porque aqui eu já tenho tudo corrigido. Então é assim que funciona a limpeza do código. Aqui você executa e aqui você configura as correções acessando o menu. Aqui você pode escolher qual perfil você vai executar e aqui você pode configurar. Essa é um recurso muito útil para você. Então agora você não precisa mais, por exemplo, para remover usings desnecessários, vir fazer isso no código diretamente. Basta clicar no ícone da vassoura aqui na janela do seu editor. A outra dica que eu vou mostrar é como melhorar o desempenho ao carregar o seu projeto. Então, para melhorar esse desempenho na carga de um projeto ou solução, nós podemos fazer o seguinte: eu vou aqui em Tools, Options, aqui eu vou em Project and Solutions e aqui eu vou desmarcar essa caixinha aqui, ó, Restore Solution Explorer Project Hierarchy State on Solution Load. E também vou desmarcar essa opção aqui. Desmarcando essa opção de Restore Solution Explorer Project, isso vai restaurar e retomar o estado existente da solução ao abrir a IDE do Visual Studio 2019, melhorando assim o desempenho da carga da solução. E aqui no Reopen Documents on Solution Load, isso vai evitar a reabertura de documentos na carga da solução. Com isso, a carga do seu projeto vai ficar mais rápida. Então, clicando em OK, ele aplica. Então, essa seria outra dica de produtividade. Outra dica que é muito interessante e pode ser muito utilizada é a seleção vertical. Você já precisou alguma vez selecionar várias linhas na vertical? Então, para fazer isso no Visual Studio 2019, aqui no código, basta você colocar o cursor no ponto inicial do código. Por exemplo, aqui, ó, em Public, coloquei o cursor aqui. Aí eu vou manter pressionada as teclas Shift e Alt. E a seguir, eu vou mover as teclas de seta, por exemplo, para baixo, estou selecionando o código, e para a direita, olha aqui, ó. Se eu quiser descer, se eu quiser subir, então com as setas eu seleciono verticalmente o trecho de código e aqui eu posso aplicar as alterações ou o que eu desejar fazer com esse trecho de código. Então esse recurso é a seleção vertical. Um outro recurso que eu vou mostrar é como exibir a janela de saída ou a Output Window quando você buildar o projeto. A Output Window, ou janela de saída em português, ela exibe mensagem de status de vários recursos e ela pode ser aberta de duas maneiras. Você pode vir aqui, ó, em View, Output, ou pressionar a tecla de atalho Ctrl mais Alt mais O.
olha aqui, ó, ele exibe a janela, Output Window aqui, ó, tá vendo? Para fazer isso automaticamente, nós podemos vir aqui em Tools, Options, Project and Solutions e aqui, ó, marcar ó, Show Output Window when Build Starts. Pronto, fazendo isso, quando o build iniciar, ele vai abrir a janela de saída. Outra dica que eu vou mostrar é como nós podemos gerar classes a partir de arquivos JSON ou XML. Esse é um recurso muito legal. Por exemplo, vamos supor que você precise gerar uma classe a partir de um arquivo JSON ou de um arquivo XML que você possua. Então aqui existe uma opção ó, em Edit, Paste Special. E aqui você tem duas opções. Fazer o paste do JSON como classe ou do XML como classe. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenha esse arquivo no formato JSON, que é bem simples. Só tenho aqui o nome e o sobrenome. Então, ó, eu vou copiar esse código e eu vou gerar uma classe desse formato JSON. Essa funcionalidade é a mesma que você vai encontrar na internet, por exemplo, ó, aqui nesse site aqui, ó, Convert JSON to C# Classes Online, você pode fazer isso na internet. Tá, mas aqui você tem esse recurso já pronto no seu Visual Studio, então você nem precisa ir lá, basta vir aqui em Edit, Paste Special e selecionar a opção aqui. Então como é que funciona? Então primeiro, ó, eu vou aqui na pasta Mods, eu vou criar aqui uma classe. Eu vou chamar ela de teste. Ela criou a classe, ó, então eu vou remover aqui o código dessa classe, porque na verdade eu quero fazer a geração aqui usando o recurso a partir de um arquivo JSON. Então eu copiei o arquivo JSON, vou vir aqui agora em Edit, Paste Special, Paste JSON as a classe. Olha aqui, ó, ele gerou uma classe para mim, ele atribuiu um nome root object que eu posso mudar aqui, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, cliente. E aqui eu tenho que alterar uma propriedade, geralmente é maiúscula. Então ele faz isso automaticamente. E eu posso fazer isso com classes mais complexas. Por exemplo, vamos supor que essa seria mais ou menos... Vamos pegar essa aqui, ó. Essa aqui eu tenho um exemplo de um arquivo no formato JSON, onde eu vou ter aqui, ó, os dados do cliente, o endereço, então aqui seria outra classe, e o telefone, tá vendo? Que é um array com os tipos de telefone. Então aqui eu vou ter 3 classes. Então eu vou copiar esse arquivo no formato JSON, nós vamos ver como que ele vai gerar essas classes. Então eu estou copiando, vou aqui no Visual Studio, eu vou remover aqui o que ele gerou, porque eu estou testando, né? Vou vir aqui em Edit, Paste Special, JSON as classes. Olha lá, ele gerou o root com os dados do que seria o cliente, o endereço e o telefone. Então esse é um recurso que pode ser muito usado se você for trabalhar com arquivos JSON e precisar gerar classes. Posso fazer isso também para XML, por exemplo, vamos pegar esse formato XML aqui, ó. Quando eu tenho um arquivo no formato XML, vou selecionar o conteúdo desse arquivo, deixa eu copiar, vou retornar para o Visual Studio, deixa eu desfazer isso que eu fiz aqui. Então agora eu vou gerar XML, ó, Paste XML as classes. Aqui, ó, observe que ele gera alguns atributos, define aqui a classe e aqui define as propriedades. Então na opção Edit, Paste Special eu tenho essas duas opções muito úteis no seu dia a dia. Basta usar o Visual Studio. E para concluir, vamos apresentar uma outra dica, que é atribuir a um evento do Visual Studio um som. Para isso a gente tem que fazer a configuração no Windows. Então eu vou abrir aqui sons do Windows, a configuração, tá vendo? Ó? Então aqui eu configuro os sons. Então vamos supor que eu queira atribuir um som no Visual Studio. Aqui, ó. Quando o build ocorrer com sucesso, aqui eu já atribuo o som. Aí eu vim aqui, selecionei, ó, build executado com sucesso, mandei ele procurar, ele abre aqui, ó, na pasta do Windows Media e selecionei Alarme 1. Então, ó, vai ser esse som que você vai ouvir. Pronto, eu já atribuí. Então eu vou buildar a solution e quando ele terminar com sucesso, ele vai me emitir esse som. Pronto. Executou o projeto, buildou com sucesso e executou o som. É um recurso mais assim para enfeitar. Ou então, se você quiser receber um aviso mesmo, né, em algum outro evento que seja mais assim significativo, você pode atribuir um som. Então essas foram algumas dicas de produtividade no Visual Studio 2019. Até a semana que vem.